Mas o que faz estarmos aqui, o que faz como estávamos ontem, trabalhando no encontro. Você que participou do encontro, nós não trabalhamos ontem, nós estamos praticamente um mês, né, gente? Trabalhando. A gente chegou sexta-feira aqui, quase que trouxe a cama. O que faz a gente viver isso? O que faz estarmos aqui no domingo como esse? Sabe o que é? É a certeza que um dia Ele virá. Se nós não tivéssemos essa certeza, nós seríamos retardados, gente, maluco, só pode. Está fazendo o que aqui? E eu queria falar com você, nesta manhã, você pensasse isso, colocasse isso no seu coração com muita força, vai valer a pena. Amém? Vale a pena, vai valer a pena estarmos na presença dEle. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 32, Hebreus capítulo 10, a partir do verso 32. Hebreus capítulo 10, Hebreus que é depois de Gênesis, antes de Apocalipse, né? Quem achou, diga, achei. Quem não achou, diga, me ajuda. Vamos lá, diz assim, na minha versão: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimento. Ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação. Olha só, tanto de vergonha, né, aos olhos dos outros, quanto de luta, tribulação. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmo patrimônio superior e durável, os céus. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E que promessa é essa? Não é de carro não, gente. Não é de uma casa nova. É a promessa que um dia Ele virá. Portanto, vai valer a pena. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, ou o que? Aquele que vem, virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Que fé é essa que o autor de Hebreus está falando? É a fé que eu vou conseguir um emprego? É a fé que eu vou conseguir realizar um sonho? É a fé que eu vou construir a minha casa? Não, porque o ateu não crê em Deus e constrói casa e consegue tudo isso. Então, se fosse a fé, ele não teria. Concorda comigo? Lógico, nós podemos dizer, eu tenho fé que o Senhor pode curar, que o Senhor pode transformar, claro. Mas essa fé aqui do autor de Hebreus, não é essa fé que muitas das vezes nós confundimos. O que ele está dizendo é o seguinte: se mantém firme, você vai passar por luta, você vai passar por dificuldade, mas vai valer a pena. Sabe por quê? Porque um dia Ele virá. Por isso que ele vai dizer, né, aqui, ó, todavia o meu justo virá pela fé. Qual fé? Essa fé, que um dia Ele virá. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Não tem o quê? Relacionamento, não tem como. Se eu perder essa fé que um dia Ele virá, não tem como, já era, game over. Justa causa. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para o quê? Perdição.
Então essa fé, não está falando do que a gente fala, tenho fé que vai dar tudo, não. É a fé que ele um dia voltará. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma, salvação. Você entende? Querido, vai valer a pena. Precisa valer. E vai valer. Esse é lindo demais. Se você pegar ali, é Colossenses, se você pegar 2 Timóteo, você vai ver cada coisa linda. Paulo, nos últimos dias dele, praticamente, as últimas palavras de Paulo são lindas. As últimas palavras dele, ele vai pedir a capa, ele vai pedir os pergaminhos, coisas que ele tinha deixado lá atrás, e Paulo vai dizer, nos meus sofrimentos eu fiquei sozinho, mas Deus esteve ao meu lado, e nas últimas palavras dele, ele fala para Timóteo, Timóteo, vamos embora meu filho, ó, enche a cara mesmo, vai embora, pega a palavra, come, engole ele, vamos embora, parte para cima, porque vai valer a pena. Ele podia dizer o seguinte, vou descansar, minhas últimas palavras. Não, Paulo falou, ó, está chegando o meu tempo, mas subirá como libação. Olha só, libação não era morte comum não, era uma questão de sacrifício, ou seja, o meu sacrifício vai chegar como cheiro suave ao Senhor, vai valer a pena. E aí se nós formos pegar outros textos da palavra de Deus, por exemplo, aqui em Atos 7, versículo 54 e diante vai dizer, ó, ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração, rilhavam os dentes contra ele. Contra quem? Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Sabe o que Estevão estava falando? Vai valer a pena, certo? Que estava à direita, disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Uau, gente. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos. Gente, o mundo não quer ouvir falar de Deus, ele quer te calar, ele quer me calar, eles não suportam, mas a palavra ela precisa ser pregada, ela precisa ser falada, ela precisa ser vivida. Porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram pedras contra ele e lançaram fora da cidade, apedrejaram Estevão. Pensa, tenta imaginar essa cena, pedras, apedrejaram, e não foi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas, não, eram muitas pessoas. As testemunhas deixaram as suas vestes, deixaram as suas, ele ficou despido, aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Isso aqui é lindo demais, ele não correu, ele não meteu o pé, ele não recusou, ele não recuou, ele não renunciou, ele falou, vai valer a pena, porque eu já vejo o Senhor. Então ajoelhando-se, olha gente, coisa mais linda, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute esse pecado. Com esta palavra adormeceu. Olha só, e Saulo consentia na sua morte. Senhor, não impute nele esse pecado. Gente, coisa mais linda, esse menino era muito crente. A primeira vez que a gente alguém contradiz a gente já quer matar, já quer ficar com raiva, biquinho, eu não quero vir para a igreja, eu não vou para o ministério, a Carol me falou isso, eu não vou mais para a igreja, e o pastor Ed falou isso, eu não vou para a igreja, o meu líder de cela falou, eu vou para a igreja. Está na hora da gente ser maduro o suficiente, irmão. Se isso faz você desistir da igreja, você ainda não é salvo, me perdoa. Me perdoa a sinceridade, tem alguma coisa errada entre você e o que você acha que é salvação. Porque esse homem aqui, ele foi apedrejado e ele não recuou, porque ele sabia que valia a pena. Vai valer a pena. E temos vários outros exemplos, por exemplo aqui, ó, Daniel capítulo 6, verso 16, diz assim, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com o seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Daniel, ele foi aqui para a cova dos leões.
Por que ele foi? Porque ele orava. Veio um decreto que ninguém poderia orar, fazer nenhuma petição ao teu Deus. E ele não voltou atrás, independentemente disso, ele orou. Sabe por quê? Porque ele entendia o quê? Vai valer a pena. Irmãos, vai valer a pena e vai valer sempre. A não ser que você realmente não crê em Deus. Se você não crê, realmente não vai valer a pena. Não vai valer. E vamos mais, tem aqui, ó, Daniel, capítulo 3, a partir do verso 17. 16, ó. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Porque ele estava perguntando o seguinte: ó, não vai se curvar diante da estátua minha que eu fiz, não? E aí, por que vocês não se curvaram? Assim, ó, fala com a minha mão, né? Ô rei, fala com a minha mão. Tem coisa mais importante? Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, é ser muito crente, gente. E esses meninos aqui não tinham 40, 50 anos, não. Galera, juventude, esses meninos eram menino, era adolescente, pré-adolescente, na juventude, jovem. Ele vai dizer o seguinte: se não, fica sabendo, ó rei, ou seja, se ele não quiser me livrar daquela fornalha, olha o que ele vai falar: fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Aconteça o que acontecer, Ele é Deus na nossa vida. Se Ele deixar a gente queimar, amém. Se Ele não deixar a gente queimar, amém. Mas uma coisa é certa: eu sei que vai valer a pena. Amados, vai valer a pena. Tem que valer. O que faz, muitas das vezes, a gente chegar cansado em casa, exausto, depois de um dia difícil de trabalho, às vezes com as correrias da nossa vida, estarmos envolvidos no reino, porque vai valer a pena. Queridos, ó, Ele não tardará, o texto diz isso. Daqui a pouco, ó, gente, a maçaneta já está fazendo barulhinho, ó. Nós não estamos aqui de férias. Se você acha que você veio aqui para tomar danoninho, comer pizza, tu está enganado. Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Vamos acordar. Precisamos acordar. Hoje nós vivemos um país dividido, e eu não estou falando aqui de política não, estou falando de coisas espirituais, tá? Um país dividido, em que quem pensa de um jeito é inimigo do que quem pensa do outro, em que se um lado mata um, as pessoas vão comemorar, e vice-versa. Onde se viu? O maior tesouro do país, que é a população, que são as pessoas, estão divididos. Sabe o que é isso? Jesus está voltando. E muitos de nós não temos feito o que tem que ser feito. Nós temos nos colocado na brecha. Não dá para brincar de ser igreja, não dá para brincar de ir na célula, não dá para brincar de ter um ministério. Ou nós pagamos o preço ou nós não pagamos. Pastor Ed, você está me amedrontando. De quê? Um pastor uma vez foi para a Holanda, chegou lá falando do amor de Deus, veio uma mulher que cuspiu na cara dele. Pá. E o pastor que estava com ele, que era de lá, foi falar com ela, chamar a atenção. Ele: para, você está maluco? Ele: não, acabou de cuspir na tua cara. Eu falei: você está doido? Você está atrapalhando o que a Bíblia diz se cumprir na minha vida, que eu ia ser caluniado. Eles iam: deixa ela cuspir, isso é para a glória de Deus, quer dizer que eu estou fazendo, tem que ser feito, deixa ela cuspir. Você entende? Irmão, vai valer a pena. E vai valer. E aí, lá em Isaías 53 diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como de quem homens esconde o rosto, era desprezado, e nele não fizemos nenhum caso.
Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele está falando aqui de sarar a alma, ele não está falando disso aqui não. E aí vem um monte de pastor de internet falando que o Velho Testamento não tem valor nenhum. O pior de tudo, um monte de crente que dá mais ouvido a esses pastores do que o pastor que ora por você e cuida de você. Se alguém diz para você que o Novo Testamento não tem valor, querido, vaza, sai fora. Uma coisa completa a outra. Se eu afirmo que o Novo Testamento ele não tem valor, aniquila a vinda de Cristo. É simples, é só usar a cabeça e parar de usar o interesse. Está aqui, vai valer a pena. Lá atrás, antes dele vir, eles já sabiam que ele viria. Já existia profecia que ele viria e mudaria a vida, a nossa vida. Em Gênesis 3:15, vai dizer: porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A primeira menção sobre a vinda de Jesus. Você entende? Ah não, pastor, a gente está falando só do Novo Testamento. Vai para o Antigo Testamento que está assim de coisas, falando que ele virá e vai valer a pena. Você acha que Abraão saiu, largou tudo que ele tinha, gente? Porque ele não sabia que valia a pena? Claro que sabia. Você acha que ele não sabia disso? Quem estava conduzindo ele? Tanto que ele sai para uma terra que ele não sabia qual era, para um lugar que ele não sabia onde era, e foi, largou tudo. E às vezes o seu líder, o seu pastor, fala para você: estou precisando de você, e você, depende. Deixa eu entender primeiro para ver se enquadra no meu perfil, né? Às vezes a gente parece ser a quarta pessoa da Trindade, né? Eu nunca vi, cheio de vontades, né? Cheio de mimo, né? A quarta pessoa da Trindade que a gente é. Negociamos, não, Senhor, se não for assim eu não quero. Se não for assim, se não for do meu jeito, faz isso não. Faz isso não. Querido, vai valer a pena. E como vai valer a pena? Olha, você que é pai, mãe, avô, deixa eu te falar uma coisa. Não deixe de educar os seus filhos no caminho do Senhor. Porque essa galera de hoje que estão falando para eles, sabe o que é? Jesus é apenas uma night, final de semana. Que eu vou para a igreja, pulo, mas durante a semana eu enfio o pé na jaca. Porque Ele me ama. Jesus é amor. Claro que Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor, Ele é justiça. Educa. De 10 jovens adolescentes, 10 jovens que entram na faculdade, 9 abandonam o Evangelho. 9 abandonam o Evangelho. Isso é assustador. Um amigo meu falou: Ed, estou preocupado, porque minha filha vai voltar a estudar, vai fazer faculdade. E eu falei para ele, eu conheço ele, conheço a filha dele, um grande homem de Deus, educou a menina nos caminhos de Deus. Eu falei: não, meu filho, fica preocupado não. É lógico que a gente como pai, a gente fica com o coração, né, aflito, mas crê em Deus, confia, sabe por quê? As universidades estão precisando de meninas igual a sua filha. E ele falou: nossa, essa palavra foi de Deus. Eu entendi. Eu falei: está precisando, porque você cuidou de sua filha de como precisava. Sabe o que aquela menina faz? Ela anda 5 quarteirões para poder ir no banheiro. Ela pediu lá um vigia, né? Posso usar o banheiro do senhor? Ele vai lá, dá a chave, ela usa. Porque hoje menino e menina está no banheiro. Ela está no banheiro entre o menino. Ela está no e vice-versa. É a realidade que a gente vive. Que precisa de jovens igual a vocês. Pai e mãe. Se você acha um peso trazer seu filho para a igreja, você não imagina o peso que é ver ele perdendo para o mundo. Isso é muito sério. Isso é sério demais. Tem que valer a pena, e vai valer a pena. Igreja, dependente da idade, jovem, adolescente, nós vamos ver Davi, Daniel,
Sadraque, Mesaque, Abednego. Timóteo era um menininho. Timóteo, ele era uma criança praticamente. E ele aceitou o chamado, porque ele sabia que ia valer a pena. Ele sabia disso. Eu costumo dizer, se você for numa boca de fumo agora, você vai ver garoto de 8, 7 anos, de 9 anos segurando a metralhadora, porque para a boca de fumo aquele menino tem valor. É triste quando você fala com o pai e com a mãe, não, meu filho não está preparado para ir para a célula, meu filho não está preparado para isso, mas tu vai ver, ele está preparado para fazer tanta coisa. Se ele não começar agora, acorda, quando ele estiver maior vai ser mais difícil. Envolva o seu filho e mostra para ele o seguinte: filho, vai valer a pena, meu filho, vai valer a pena sim. Mamãe, papai, mas vão me chamar de quadrado, se preocupa não, porque vai valer a pena. Eles me chamam de Bíblia, amém. Fala assim, então dá uma lida nela, fazendo favor. De te chamar de Bíblia, dá uma lida nela então. Nós somos a Bíblia viva, sabe? Nós somos os pequenos cristos. Irmãos, nós temos exemplos aqui de sobra. E como diz aqui, em Hebreus, porque ainda dentro de pouco tempo, versículo 37, aquele que vem virá e não tardará. Ele virá. Para você, qual a palavra mais difícil e mais dura de se ouvir? Qual seria a frase mais dura de se ouvir hoje? Vasco perdeu? Não, isso é normal, brincadeira, tá, gente? Está demitido. Zerou teu cartão. Qual seria a frase mais difícil de alguém ouvir? Sabe qual é? Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Zerou, tá? Já era, não tem mais jeito. Agora você imagina, você ouvir: vinde bendito do meu Pai, trai para o gozo, para o lugar que eu preparei para você. Amados, na Roma antiga, os soldados, quando eles vinham da batalha, toda a nação, toda a galera, os soldados vinham para guerrear, eles faziam um corredor lindo, as pessoas de um lado, as pessoas de outro, né? O chefão lá na frente, e eles estavam preparando para eles novas roupas, novas vestes, que eles iam tomar um banho, iam fazer uma festa para eles, e entravam aqueles homens ali naquele corredor, machucados, feridos, uns sem o braço, outros feridos, e estão indo, estão chegando, e aqui todo mundo batendo palma, todo mundo falando com eles, sabe, felizes, porque eles chegaram da guerra, e eles entravam, tomavam um banho, botavam roupa nova, e celebravam junto. Pensa comigo aqui, eu e você, a igreja de Cristo, quando Jesus chamar, a gente seguindo e Paulo olhando, te falei que valia a pena? O pessoal lá, Maria, o pessoal me pegava no meu pé, mas eu falei, você que valia a pena, eu sei, você lia lá, os textos, imagina, a gente lá e Davi falando, eu sei que tu pecava pra caramba, mas eu pequei, Deus mudou a minha história, e eu estou aqui. Você imagina José falando, viu, os sonhos que Deus tem para você, era aquele mesmo, valeu a pena. Para pensar nisso. Estevão, aí, foi bom levar pedrada, estamos juntos. Você entende? E entrarmos, e vamos ter roupas novas, e celebraremos para o resto da nossa vida. Vai valer a pena. Pode ter certeza disso. Vai valer a pena. E se você acha que não vale a pena, querido, em nome de Jesus, pede a Deus para mudar esse teu coração. Queridos, quando eu me afastei do Evangelho, eu ia para Bali com dente inchado, eu já fui para com 40, quase 40 de febre. Quase 40 de febre. Estávamos fazendo casa de da minha esposa e a menina falou assim, né? Conta pra gente. Eu falei, contar o quê? Quando falou pra minha esposa, depois ela me contou, né? O que foi?
como é que faz? Vocês não têm problema nenhum. Ela falou, ah, minha filha, deixa eu te contar, você desiste. Como nós temos lutas, dificuldades e problemas. Mas vai valer a pena. Vai valer, amados. Algumas pessoas sabem que, amados, eu cuido de um pai que tem Alzheimer. E o que eu vou falar aqui não é para... Eu falo com muita tranquilidade, eu cuido de amor mesmo. Eu não consigo chegar, eu não tenho um dia que eu chego em casa, tomo meu banho, boto o pé para cima no sofá, não. É pauleiro o dia todo. E aí eu pergunto para vocês uma coisa, entenda o que eu vou falar. Qual foi o dia que vocês me viram aqui de cara feia? Sem dar um sorriso para vocês e abraçar. Não é porque eu sou bom não, gente. É porque a graça de Jesus me alcançou. E eu entendi que vai valer a pena. Tem dia, amados, que eu chego aqui moído. Mas a graça do Senhor foi sobre mim. E fala para mim assim, Ed, vai valer a pena. Vai valer a pena. Então, querido, não deixe de sorrir. Não deixe de abraçar. Quando eu estava vindo para essa igreja, foi muito difícil. Porque eu era de uma igreja que eu... Cheguei nessa igreja e só tinha joelho e cabeça, gente. Feio. Pensa, uma pessoa só tinha joelho e cabeça. Era muito feio. Né? Ali conheci a minha esposa. Ali eu casei. Ali apresentei meu filho. Eu tinha o meu espaço. E aí Deus um dia olhou para mim e falou assim, ó, vamos para Chaperó? Eu falei, what? Como? E algumas pessoas acompanharam aqui. Como foi difícil? Porque a minha esposa, coração lá, 80% da família da minha esposa lá, olha, e todo mundo da família dela, o Ed tá maluco. Não, vai não, ele tá doido, daqui a pouco ele desiste. Coisa da cabeça dele. Eu chegava, deixava o meu filho no culto jovem e vinha para cá com o coração partido. Eu, como chefe de família, poderia falar, vamos todo mundo. Mas eu tinha certeza daquilo que Deus tinha me falado. Não era do meu jeito, tinha que ser do jeito de Deus. E é um belo dia, Isaac falou, pai, vou com o senhor para Chaperó. Eu, yes, sorri. E chegou o dia que a minha esposa veio. E aí esse dia eu fui pregar na igreja que eu era. E uma pessoa falou, você vai voltar para cá, né, Isaac? Está amarrado. Isaac falou, eu não me vejo longe de Chaperó. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque naquela época eu estava buscando a Deus uma resposta. Porque era uma decisão muito séria, amados. Eu não podia tomar uma decisão levada por emoção. Lívia, vem cá fazer um favor. É você. Crédito, não é crédito. Vem cá. Ah, desculpa, eu tenho outra Lívia, perdão. Ah, viu como é que eu tenho que chamar de crédito? Que eu tenho outra Lívia agora. Desculpa, meu amor, perdão. Eu saí um domingo de casa. Falei, Senhor, me ajuda. Eu preciso realmente ter certeza do que eu vou fazer. E eu cheguei para essa garota aqui, bem ali, do lado do templo antigo. E Deus falou comigo, ela está precisando ouvir isso. Eu dei um abraço nela. E eu falei, quando eu falei, essa garota começou a chorar. Era tudo que ela tinha vivido aquele dia. E ela olha para mim e fala assim, obrigado, porque você é a resposta das nossas orações para cuidar da nossa juventude. E aí Deus fala para mim, você não precisava de uma resposta? Né, filha? E como tem valido a pena? Você entende? Quando você tem a certeza daquilo que é para você fazer, de quem é que cuida da sua vida, você diz o quê? Vai valer a pena. Você vai abrir mão do que tem que abrir. Você entende? Vai valer a pena. Fica de pé, vamos adorar o Senhor. E por que eu estou falando isso? Viu como um abraço, quando a gente entende que vale a pena, ele muda tudo, ele faz a diferença. Um sorriso. Então, amado, tem dia que a gente vai chegar moído, pega tudo isso e põe na cruz de Cristo e vai sorrir. Não é que você está sendo mentiroso não, você está dizendo, vai valer a pena. Abraça.
Às vezes a pessoa que você vai abraçar, ela vai ser a resposta que você está precisando, ou às vezes você vai ser a resposta para ela. Eu abracei uma pessoa uma vez, e vocês sabem que eu sou assim, gente, eu abraço mesmo. E depois que eu abracei essa pessoa, me apresentaram essa pessoa, eu dei um abraço, e essa pessoa falou o seguinte: hoje eu ia tirar a minha vida, mas esse teu abraço mudou tudo. Você entende, gente? Só que ela não percebia que não foi meu abraço, foi o cuidado de Deus com ela. Então, queridos, vai valer a pena. Igreja de relacionamentos. Olha aqui, nós estamos aqui, vocês estão em casa, amigos, visitantes. Nós temos muito para avançar neste lugar. Jovens estão morrendo, famílias estão sendo destruídas, e a resposta para muitas delas somos nós. Por que eu falo muitas delas? Porque tem outras igrejas também. Mas Deus já olhou para a gente e falou: olha, é isso aqui que eu quero para vocês. Então, se Ele trouxe algo ao nosso coração, o coração do pastor dessa igreja, o nosso pastor, vamos abraçar, sabe? Vamos olhar e falar: estamos juntos, pastorzão, porque vai valer a pena. Por mais que às vezes seja cansativo, abraça isso. Vamos estar na mesma visão, igreja. E a nossa visão não é crescimento estrutural, isso é consequência de almas. A nossa visão são almas, pessoas perdidas. Então vai valer a pena, vamos adorar o Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Antes de orar, quero deixar só mais uma palavra. Igreja, eu sei que é tudo muito corrido, até o nosso serviço é corrido. Como é lindo, né? A gente está ali envolvido com o serviço, com tudo. Mas quando Jesus voltar, Ele não vai falar assim para mim: pastor Ed, quantos sermões você pregou? Quantos estudos você deu? Quantas visitas você fez? Não. Lógico que isso faz parte, tá, irmãos? Mas Ele vai perguntar: quantas pessoas você trouxe até mim? Às vezes a correria até do serviço nos impede de olhar para o lado e ver alguém que está precisando de um abraço. Amados, já observou o quanto de adolescentes estão chegando para a nossa igreja? Quantos jovens adolescentes? Eu te pergunto, já parou para olhar a realidade de cada um? Você entende? Às vezes quando eu vejo os meninos correndo aqui, eu prefiro eles correndo aqui do que no bar, bebendo. Às vezes, né, Adilson? A gente, entra, ele não quer entrar, tá bom, eu prefiro ele ali fora, do que no bar. Não estou dizendo que ele tem que ficar ali fora não, irmão, não é isso que eu estou dizendo. Mas às vezes a gente não está sensível,
que às vezes ele só está ali porque tem alguma coisa acontecendo. E eu acredito que fincando ele nessa cadeira aqui, cala a tua boca, eu vou mudar a vida dele. Não! Eu vou mudar a vida dele, me aproximando dele, abraçando ele, falando: o que está acontecendo, rapaz? O que está acontecendo, menina? E mostrando que seguir orientações é bênção. Senta lá, vai ser bênção, porque a palavra está sendo pregada. Você entende? Mas às vezes a gente está tão preocupado com o serviço que a gente não olha isso. Eu sou adolescente, não, às vezes é um adulto. Eu lembro de um jovem. Ele chegou lá de fora assim, todo sujo, short, nem short aquele, quase um negócio de dormir, camiseta da igreja que eu era. Eu falei: o que foi, cara? Não vou entrar não. Eu falei: por quê? Não vou entrar não. Eu falei: mas por quê? Não, porque ele morava em Chapecó na época. Ele disse: se eu fosse de bicicleta, se fosse em casa, eu não conseguia ir no culto, eu quero tanto ir para o culto. Eu falei: pode entrar. Não, entra, se alguém reclamar, fala que eu pedi. E alguém falou: cara, como é que você deixou esse menino estar aqui dentro? Eu prefiro aqui do que ele de short, tênis lá, enchendo a cara. Esse menino está até hoje lá na igreja, casado com uma família abençoada, mas eu poderia de repente ler com uma palavra, ter jogado esse menino longe, fora. Você entende? Temos que estar sensíveis. Às vezes a gente está mais preocupado com o serviço do que com o objetivo do serviço. Se eu estou falando isso, porque Deus sabe por que Ele me incomodou a falar. Feche seus olhos, vamos estar orando. Pai, eu quero te agradecer porque a tua palavra foi ministrada nesta manhã. E a tua palavra, ela nos garante que a palavra não volta vazia, ela vai e cumpre o propósito pelo qual é estabelecido. Abençoa a tua igreja de relacionamentos, Pai, que o Senhor colocou neste lugar, que venhamos cada dia mais ter a certeza que vai valer a pena, nos permite seguir na mesma visão, Pai, em nome de Jesus. E nós queremos sim, ó Deus, não crescer em tamanho, mas crescer em número de pessoas que entregaram a sua vida para Jesus. Nós queremos sim avançar, ó Deus. Pai, tu conhece a luta de cada um dos meus irmãos que estão aqui, amigos, visitantes, Senhor. Mas que nada disso impeça eles, ó Pai, de estarem na tua presença, que possam entender que vai valer a pena, em nome de Jesus. É o Senhor que luta as nossas guerras, e enquanto cuidarmos das tuas coisas, o Senhor cuidará das nossas. Enquanto o Senhor for a nossa prioridade, não precisaremos nos preocupar com as nossas, porque o Senhor cuida. Até porque a nossa prioridade tem que ser o Senhor. Renova nossas forças, nos abençoa, dá uma tarde abençoada e um culto maravilhoso também na tua presença logo mais, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.